Eu já ouvi muito quando eu era mais jovem, né? Certo. Ah, não, o meu caboclo, depois da meia-noite, vira Exu. Qual o nome do seu caboclo? Arranca-toco. Certo. Esse personagem é um só? Ou ele se divide? É um caboclo e um Exu? Aí você vai observar, né? Vamos fazer uma analogia como nós seres humanos. Quando a gente pega uma pessoa muito jovem e a gente vai moldando conforme a nossa cultura, entendeu? Então, por exemplo, quando você entra dentro do culto iorubá, você vai acostumando com aquela linguagem, vai doutrinando aquela linguagem. Os espíritos também entram nessa linguagem. Então, por exemplo, existe possibilidade sim de um caboclo virar para um Exu, entendeu? Porque a origem já era ali, já era o caboclo. Tanto que vocês podem observar, que é uma coisa que vocês não precisam acreditar em mim, mas podem observar, que uma das maiores, os maiores sucessos de vários sacerdotes eram no caboclo. O caboclo comandava a casa de candomblé, o caboclo comandava aquela casa de umbanda. Só que agora estamos numa época em que o Exu, ele está comandando. Quem está comandando é o Exu. Então, a fusão do caboclo para Exu é muito aproximada. Faz sentido. Dependendo de como você vai fazer o assentamento, esse espírito ele vai se adaptar àquela cultura. Por exemplo, o mesmo arranca-toco dentro da Umbanda, ele é doutrinado àquela suavidade, ele é doutrinado daquela maneira. Se ele entra na linha dos caboclos quimbandeiros ou dentro da Jurema, ele vai adquirir uma outra forma, porque ele vai se adaptando àquela cultura. E se ele entra para dentro de uma quimbanda, aí dentro dessa quimbanda ele vai se adaptando àquela cultura. E se for, por exemplo, dentro da quimbanda Mari, ele já entra com uma outra fusão. Então, o espírito, pela nomenclatura, é aquilo. Mas na hora que ele adentra dentro da fundamentação, ele já vai começando a ter diferença. Por isso que nós vemos, por exemplo, um Exu Marabô, que de repente em um lugar ele se apresenta diferente do que ele se apresenta no outro estado. Sim. Você vai ver um Exu Marabô no Nordeste de uma maneira, no Rio Grande do Sul de outra maneira, no Rio de Janeiro de outra, em Minas Gerais de outra e em São Paulo de outra. Ele vai ter uma diferença, né? Sim. Que é cultural mesmo, né? Cultural, totalmente cultural.